Olá, olá! Hoje eu quero trazer um assunto até um pouco diferente, mas eu estava discutindo ontem com um cliente que eu tava em Belo Horizonte, Minas Gerais, né? E a gente estava falando sobre vinhos, né? E essa é uma história que eu conto mais para quem está nesse segmento, para quem busca exportar vinho para a China, mas eu acho legal trazer para você que nunca ouviu falar disso, para tanto entender a percepção de quanto os chineses podem influenciar o mercado global, de uma maneira ou de outra, até como consumidores, e também para entender um pouco mais sobre esse comportamento de compra do pessoal de lá. O comportamento de compra, ele não é só importante se você quer vender um produto para a China. Até se você quer comprar também. É interessante você saber de quem você está comprando, como ela pensa ou não. Bom, e por que eu dei o exemplo do vinho? Porque o vinho é um produto recente em que os chineses, eles alteraram, vamos falar até melhor, eles inflacionaram o preço dos vinhos no mundo inteiro. Aí você vai falar, poxa, como que um país ou como um povo consegue influenciar um produto, né, que está presente no mundo todo? E eu vou te explicar já. Antes disso, é só interessante entender uma coisa. Em 1970, até um pouco antes disso, a China era muito, mas muito pobre. Hoje ainda, na década, hoje ainda, nos anos atuais, existem sim muitas regiões bem pobres e outras bem ricas. A disparidade social entre os chineses é muito maior que o Brasil. Então existem chineses com muito dinheiro e existem muitos chineses miseráveis. Agora, antes de 1970, antes daquele plano que era um país, dois sistemas, que foi criado justamente para abrir a China para o mundo, a maioria da população era extremamente pobre. Faltava comida, faltava recursos básicos de sobrevivência. Então aí o governo, o que ele fez? Ele criou esse sistema em que ele escolheu algumas cidades piloto, né, algumas cidades que foram parte de um programa em que naquela cidade o governo continuaria controlando a parte política, né, então o governo comunista seguiria controlando isso, só que você poderia sim abrir a sua empresa, poderia ter uma propriedade privada, poderia contratar alguém para trabalhar para você. Então por isso que veio o termo aí, um país, dois sistemas. Dessa maneira, o governo mantinha o controle em si da população, da economia, das políticas, só que ele dava uma oportunidade para o povo começar a prosperar, começar a ganhar dinheiro. E foi assim que a China começou a atrair mais recursos de investimento e mais gente começou a ficar muito rica mesmo. Nesse período foi quando começou. Agora, pensa só, até os anos 2000, quase não existiam muitos carros nas ruas. E se você vai visitar ou já visitou as grandes cidades, você já viu que o trânsito às vezes é mais caótico e tem mais carros nas ruas que em São Paulo em horário de pico. Ou seja, em poucos anos, né, dos anos 2000 até agora, 2020, existiu um boom econômico com muito dinheiro entrando nesses novos chineses, nesses novos ricos. Já que eu dei essa breve introdução, vamos voltar para o assunto que eu estava falando, para você tanto conhecer um pouco mais sobre esse comportamento de compra quanto o produto vinho. Como os chineses, né, eles não tiveram uma educação, o apoio da mídia internacional, todo o excesso de leitura e comunicação para saber o que é bom, o que não é tão bom, o que é famoso, quais são as marcas globais, eles não tiveram isso. Eles não tinham dinheiro antes para comprar e do nada todos eles têm muito. E aí o que aconteceu? Eles começaram a comprar coisas sem saber o que era bom. Então assim, para quem já foi viajar para a Europa, para quem já foi viajar para Nova York ou algumas lojas de grifes em algum país estrangeiro, vai ver que é muito comum filas de chineses se formarem para comprar esses produtos. Não é à toa que hoje os maiores consumidores de produto de luxo do mundo inteiro são os chineses. Tem muito dinheiro lá. Só que assim, eles compram alguns produtos, às vezes, não porque são bons ou porque eles gostam, mas porque é caro. Eles têm um comportamento um pouco diferente, que até tinha aquela personagem, acho que na Zorra Total, que ela falava assim, eu tenho dinheiro, eu tô pagando. E é mais ou menos a mesma teoria com esses chineses novos ricos. Eles compram só porque é caro, só porque chama atenção, só porque tá todo mundo falando que é bom. Só que não necessariamente porque ele conhece e gosta. Agora, para concluir, como isso levou os preços do vinho a serem inflacionados no mundo todo. Se você, produtor de vinho, vende um vinho um pouco mais caro, um vinho mais premium, e você sabe qual é a média de preço que você pode vender para a Europa, para os Estados Unidos ou até para o Brasil ou para outro país, é X. Mas os chineses, se você apresentar esse produto
como uma safra especial, algo diferente, eles estariam dispostos a pagar até 2x, muito mais que o preço de mercado, só por ter a exclusividade deste produto lá no país. Ou seja, se tem alguém pagando muito mais do que realmente vale um produto, o que acontece? Ele inflaciona. Então foi isso que aconteceu com a maioria dos vinhos franceses, os vinhos italianos, vinhos europeus, que começaram a ter o preço inflacionado, ficar muito mais alto que a média do mercado, até para os outros países, tudo isso causado por esses chineses que só querem parecer mais ricos. E é isso, pessoal. Obrigado por ter assistido mais um conteúdo aqui no canal. Isso aqui foi um vídeo educativo, falando um pouco da cultura e comportamento de compra dos chineses. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, lembra de clicar, curtir aqui embaixo e até o próximo vídeo.